Amigos, a imagem de Narciso, ela é a imagem de alguém que criou um Deus feito à própria imagem. Narciso, ele se aproxima dessa fonte como alguém que sente necessidade. Ele se aproxima com sede, ele se aproxima cansado, ele se aproxima dali para obter alguma satisfação, mas ao ver o seu reflexo, ele não reconhece que é com ele mesmo que ele está se apaixonando. Esse é o grande perigo que nós queremos denunciar nessa live de hoje. Sim. A gente quer denunciar que talvez muitos de nós, sem saber, estamos apaixonados por nós mesmos, declarando amor a Deus, declarando amor a Jesus, declarando devoção ao Senhor, mas na verdade, quando alguém olha essa imagem de fora, é nítido que nós estamos olhando no espelho. Nós estamos debruçados sobre a nossa própria imagem, com um Deus que não nos confronta, com um Deus que não vai além dos nossos limites. Adivinha por quê? Porque somos nós mesmos. Fomos nós que talhamos ele. Ele é só um reflexo da nossa própria imagem. E nós queremos, nessa live de hoje, começar a quebrar essa maldição de estar preso numa vida desperdiçada, que está sendo gasta aos pés de um Deus que não é Deus de verdade. Sim. Não é o Jesus que morreu na cruz, não é o Deus das Escrituras, não pode me dar satisfação. E para ilustrar isso, não só com a mitologia grega, que a gente vai usar aqui como como que é o nome da palavra? Uma figura, né? Uma figura, uma metáfora. Mas em Jeremias, capítulo 7, deixa eu guardar o livro da mitologia aqui. Em Jeremias, capítulo 7, a gente tem um versículo, lá no versículo, a partir do versículo 9, que diz assim: o que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente. Queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vocês vêm, se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem: estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas mesmas abominações. Ou seja, Jeremias ele está dizendo aqui aos de Judá, e ele está falando o seguinte: olha, gente, vocês matam, roubam, vocês pecam, vocês transgridem o caráter de Deus. Vocês ofendem quem Deus é com as suas práticas. Mas vocês têm na sua mente e no seu coração de que Deus, por vocês correrem, se abrigarem dentro do templo, Deus vai esquecer da sua ira. Deus vai apagar os pecados. Por quê? Isso não estava escrito em lugar nenhum, isso não tinha sido dito em lugar nenhum, mas a partir do próprio coração deles, eles disseram: Deus é como nós, ele não se importa muito com o pecado. Sim. Deus é como nós. Nós construímos uma estrutura e entramos debaixo dela como uma criança que, para fugir do fantasma, se esconde debaixo da coberta, e dentro da coberta nós estamos protegidos do diabo. Dentro da coberta nós estamos protegidos do fantasma. Dentro desse templo nós estamos protegidos de Deus. E o Keith Green, ele tinha uma frase que é muito enfática, que é: você não é um cristão por entrar dentro de uma igreja, assim como você não é um hambúrguer quando você não se torna um hambúrguer quando você entra dentro do McDonald's. Então, será que as nossas igrejas não estão recheadas de pessoas que cantam, invocam o nome de Deus, cantam o nome de Deus, invocam o nome de Jesus, mas na verdade estão adorando a si mesmas? Um outro texto, em Ezequiel 8, é muito engraçado porque Ezequiel 8, um ser celestial que é tomado por fogo, ele pega Ezequiel pelos cabelos. Ezequiel fala que toma ele pelos cachos. E Ezequiel pendurado, sendo levado pelos cabelos, ele é levado até o templo. E lá no templo, Ezequiel começa a ver o que está acontecendo. E o Senhor começa a falar com ele, dizendo: olha, Ezequiel, vê o que está acontecendo. Olha para essas abominações. Em um dado momento, lá no versículo 12, ele é levado num buraco que tem no templo, e ele consegue ver dentro de uma sala onde 70 anciãos de Israel estão reunidos. E dentro dessa sala, ele vê várias imagens de animais impuros nas paredes, mas o pior de tudo não é isso. Porque às vezes a gente trata como idolatria simples. O que é idolatria? É alguém que se curva na frente de uma imagem de gesso. Ou alguém que se curva na frente de uma imagem de madeira. Mas o que os anciãos reunidos dentro da sala falam é o que é o mais importante. Eles falam assim: olha, Deus não nos vê aqui dentro.
Para ser mais preciso, no versículo 12 diz assim: Filho do homem, você está vendo que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um na sua sala de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ou seja, na cegueira desses líderes, desses 70 anciãos, eles forjaram um Deus cego. Sim. Na nossa indiferença, nós forjamos um Deus indiferente. Na nossa pecaminosidade, nós forjamos um Deus que é conivente com o pecado. Na nossa falta de caráter, nós forjamos um Deus que não tem caráter também. Na nossa cegueira, nós fazemos um Deus cego à nossa imagem. Então nós perdemos o temor do Senhor. Nós deixamos de olhar para Ele como Ele merece ser olhado. Nós deixamos de nos devotar a Ele como Ele merece receber a nossa devoção. Irmãos, se nós continuarmos assim, nós não teremos um destino diferente do que aconteceu em Ezequiel. No capítulo 9 e mais precisamente no capítulo 10, é o famoso capítulo do Icabode. A glória de Deus deixa o templo. O templo que lá em Jeremias 7 eles corriam para se abrigar dentro, como se o templo protegeria eles da ira de Deus. Ou aqui em Ezequiel 8, eles reunidos dentro do templo dizendo, o Deus, o dono desse templo aqui, esse lugar que é a casa dele, ele não nos vê, ele é um Deus cego. No capítulo 10, a glória de Deus deixa o templo. E o que nós estamos buscando, a razão dessa semana aqui, assim como Ezequiel foi levado pelos cabelos para ter essa visão, a gente da mesma forma quer pegar Narciso, e o Narciso que quer nos fazer ficar preso naquele reflexo, adorando a nós mesmos, e tirar ele pelos cabelos, amém, remover Narciso dessa maldição e voltar a face dele para Deus, porque nós não vivemos para nós mesmos, nós não existimos para nós mesmos.